Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o carinho e atenção de todos aqui do Cresce São Paulo, pelo convite a nós realizados. Querido presidente do nosso instituto, professor doutor Ricardo Glazenapp, ele é o presidente do nosso Instituto Brasil-Portugal de Direito, que é um instituto fundado por nós, nesse intuito de dialogar aí o direito entre o nosso país e Portugal, o nosso país aí irmão, e que tem muito a nos oferecer, e convido a todos para conhecer um pouco mais do nosso instituto. E hoje estamos aqui para dialogar um pouquinho a respeito do que nós temos nesse universo de direito imobiliário. Trazer um pouquinho para vocês a nossa experiência. Eu trabalho aí há 15 anos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sou assessor de um desembargador aqui do tribunal, então espero transmitir um pouquinho de conhecimento, de informações sobre o universo jurídico nesse rico mundo do direito imobiliário e do próprio universo imobiliário, porque gostaria de parabenizá-los pelo trabalho que vocês fazem, impressionado com a estrutura do Cresce e a estrutura que vocês têm quanto a essa parte institucional realmente é brilhante. Parabéns ao Cresce e parabéns a vocês pelo trabalho realizado. E eu gostaria de apresentar um pouquinho do que o direito imobiliário representa dentro da nossa estrutura jurídica. Quando a gente fala em universo jurídico, a gente tem aí, primeiro para quem tiver interesse e quiser mais contatos, deixo aí o meu e-mail institucional, vjunior@tjsp.jus.br. É uma era de redes sociais, deixo também @prof.vanderleyjr do Instagram, para quem gosta de redes sociais e queira dividir conosco mais informações, deixo meus contatos, meus dados aí para vocês. E quando a gente fala em direito imobiliário, nesse rico universo que nós temos jurídico, nós temos aí todo um ordenamento jurídico voltado a estudar, analisar, estruturar, aprofundar essa análise de todas essas relações tidas entre pessoas e os seus patrimônios. O direito se preocupa em regulamentar, em estudar essa relação no qual as pessoas exercem aí esse poder sobre os seus patrimônios. E no direito imobiliário, especificamente dito, quanto a bens imóveis. Quais são as relações que nós podemos estruturar entre os proprietários e seus imóveis, entre possuidores e seus imóveis? Qual a relação que nós podemos ter quanto a todo esse universo? E o direito imobiliário vai um pouco além disso. Vai se preocupar ainda com outras questões importantes, como incorporações imobiliárias, loteamentos imobiliários, arrendamentos rurais, contratos de parceria, porque o contrato imobiliário também está atrelado a esse universo de direito imobiliário. Para também nós não aprofundarmos tanto assim, eu fiquei em aspectos jurídicos, nós podemos agora discutir a respeito de temas principais sobre contratos de locação, aquilo que é mais específico, quanto à aplicação ou não do CDC, o que acontece com o fiador, o bem de família do fiador entra na execução, pode ser executado o bem de família do fiador, não pode, o que acontece quando nós temos aí uma solidariedade entre locadores, entre locatários, o que acontece com o fiador. Então, essas discussões mais polêmicas que o judiciário tem enfrentado cotidianamente, principalmente nos últimos anos, eu trouxe aqui mais para a gente debater, porque creio que a parte prática vocês já têm muito bem consolidado, mas para trazer alguns aspectos jurídicos para a gente conseguir discutir, principalmente com o entendimento dos nossos tribunais superiores. Superior Tribunal de Justiça, que hoje é
o tribunal aí responsável por julgamento de questões infraconstitucionais, tá? Ou seja, de temas discutidos abaixo da nossa Constituição Federal. Então, para a gente começar, um panorama geral do que representa esse direito imobiliário. Como é que a gente poderia analisar o direito imobiliário como um todo? Tudo isso que representa o conjunto de regras, o conjunto de leis, o conjunto normativo que vai reger relações que envolvem aquisição e perda de propriedade, como que se adquire uma propriedade imóvel e como se perde uma propriedade. Assim, pensando o direito de propriedade como aquele direito tido como absoluto em relação ao bem, no qual aquele titular tem todos os poderes sobre aquele imóvel. Aquele poder chamado aí pelo Código Civil, artigo 1228, como os atributos gerais, os atributos principais, os poderes inerentes ao poder de propriedade, como aquele que exerce sobre a coisa o poder de gozo, também chamado de fruição, é proprietário, aquele que tem todo o direito de gozar, fruir da coisa, é proprietário, aquele que tem o direito de reaver a coisa, de quem quer que esteja injustamente em poder dela, ou seja, discutir em ações chamadas de ações reivindicatórias, aquele que pode vindicar a coisa de poder de quem quer que esteja, isso é proprietário. Mas é proprietário aquele que tem o livre poder de usar, de utilizar a coisa, como ele bem entender, dando a ela ou não uma finalidade econômica. O proprietário pode usar a coisa do qual ele exerce esse poder da forma que ele bem entender. Eu posso usar como moradia, eu posso usar como um imóvel comercial, eu posso dar a ele a finalidade que eu quiser, inclusive não dar finalidade alguma. Tá claro? Isso é o poder que ele tem de uso e de utilizar. E o último é de dispor. O proprietário é aquele que tem o poder total de dispor da coisa. Alienando, doando, deixando em testamento. Ele tem essa possibilidade de dispor da coisa, porque ele é efetivo, proprietário, é isso que nos diz o Código Civil. Proprietário é aquele que exerce esses 4 poderes sobre a coisa. Beleza? É isso que o direito imobiliário se preocupa. Tá? Como que eu vou demonstrar que aquela pessoa exerce sobre a coisa um título de proprietário? Eu analiso se efetivamente ele tem esses 4 poderes. Tá? É isso que eu vou ver. Diferente do possuidor. Possuidor é aquele que exerce também um poder ali sobre a coisa, mas não esses 4 da propriedade. Não os 4. Aí o Código Civil fala, lá no 1196, olha, o possuidor é aquele que vai exercer um ou alguns desses poderes da propriedade, mas não todos. É o que ocorre no contrato de locação. Locador e locatário. O locador tido aí como proprietário, como esse poder absoluto, ele transfere para o locatário alguns desses poderes. Não todos, mas alguns. Ele fala para o locatário, olha, em um contrato de locação, eu vou te ceder a posse do meu bem, mas te cedendo alguns desses poderes inerentes de propriedade. Por exemplo, o gozo e fruição. Você pode fruir da coisa, locatário. Eu te transfiro esse poder de fruir. O locatário não pode fazer contrato de sublocação? Se tiver permitido aí no contrato de locação, ele pode. Se eu te cedo, eu falo, pode fruir. Ainda que eu não te cedo a possibilidade de sublocação. Mas se você faz a alocação de uma residência e queira lá plantar batatas e vender essas batatas, isso é uma possibilidade de você fruir, gozar, retirar frutos da coisa. Isso é uma possibilidade. Eu transfiro a possibilidade de você usar a coisa. O uso, dentro daquelas limitações dadas no contrato de locação. Se eu faço um contrato de locação residencial, eu não permito que o locatário faça dali um comércio. Se eu faço um contrato de locação não residencial
comercial, eu não permito que ele faça ali a sua residência. Eu limito o uso, mas eu permito que ele possa utilizar. Eu permito que ele possa usar a coisa. Agora, eu como proprietário, eu resguardo para mim ainda a possibilidade de reivindicação, de buscar a coisa onde quer que ela esteja indevidamente. E mais, eu guardo o principal poder que o proprietário tem sobre a coisa, o de disposição. O de dispor da coisa. Eu não posso transferir para o locatário esse poder. O locatário não pode falar, olha, estou aqui num contrato de locação, o imóvel é muito bom, vou vendê-lo. O locatário não tem esse poder. Por quê? Porque o locador, proprietário, guarda para si esse poder de disposição. E isso quem diz é a lei. Só pode dispor da coisa, alienar, vender, dar em testamento, dar em doação, quem é o seu legítimo proprietário. Eu não posso, como locatário, fazer isso. Porque ele resguarda para si o direito de disposição. Isso é proprietário e isso é possuidor. É exercer alguns desses poderes, mas não todos. Porque se ele exerce todos, ele é proprietário. Eu transfiro essa propriedade somente em contratos que possibilitam efetivamente a transferência de todos esses poderes. Aí é uma compra e venda, é uma doação. É empréstimo? Não, empréstimo é a mesma coisa, transferência. Comodato, por exemplo. Comodato se assemelha muito à locação. Um comodato é transferência de coisas imóveis ou móveis infungíveis, que nós chamamos, que não admite substituição, mas sem cobrar uma contraprestação, porque o empréstimo ele é gratuito. Se eu cobro, vira locação. Se eu não cobro, é comodato. Mas veja, é a mesma ideia, proprietário, possuidor. E todo esse universo que o direito imobiliário vai se preocupar. Como que eu regulamento essas relações? Como que eu vou buscar aqui efetivamente regulamentar compra e venda, locação, doação, tudo aquilo que esse universo, seção de direitos, direito de construir, direito de vizinhança, registro de imóveis, tudo aquilo que se liga a bem imóvel. O direito imobiliário se preocupa com o direito registral. Como que efetivamente o direito de propriedade sobre um bem imóvel será garantido ao seu efetivo proprietário? Quando há o registro. O registro é a transferência de propriedade de bem imóvel. Então, o direito registral também entra numa preocupação aqui do direito imobiliário. E tudo aquilo que vai envolver o direito de construir, limitações ao próprio exercício do direito de propriedade. O direito de propriedade ele é absoluto? Ele é absoluto. Nós temos que respeitar o direito de propriedade. Só que a própria legislação traz aí limitações a esse exercício. Nós temos o direito limitado ao exercício da propriedade. O direito de propriedade, ele tem tutela constitucional. Mas o seu exercício pode ser limitado. O Código diz em direito de vizinhança, por exemplo, que eu não posso construir aí janela a menos de 1,5 metro do meu vizinho. Isso é direito de vizinhança. É proteção ao direito de propriedade. Eu brinco com meus alunos, eu dou aula, dei aula há muitos anos em universidade, agora eu dou aula em pós-graduação, preparatório para a OAB, concurso público, tem um curso de extensão em direito imobiliário. Eu brinco muito com meus alunos quando eles entram no primeiro ano de faculdade, né? Aquela ilusão ainda do aluno do direito. Primeira coisa que eles aprendem são aqueles jargões, sabe? Os jargões jurídicos. O aluno de primeiro ano só fala em jargão jurídico, né? E os alunos falam, professor, o direito do outro acaba quando começa o meu direito. Né? Sabe aqueles jargões que todo mundo fala, né? O exercício do direito do outro termina quando começa o meu direito. E pasmem, é isso mesmo. É isso mesmo. Para você exercer o seu direito, ainda que seja legítimo, você tem que respeitar o direito do outro. Porque se você avançar e causar algum dano,
Isso é abuso de direito. É abuso no próprio exercício do seu direito. O direito de vizinhança vem para tutelar isso. Você pode construir, só que não a menos de 1,5 m, por exemplo, do seu vizinho. Porque se você fizer, vai ter que destruir, vai ter que derrubar. Tem que respeitar o exercício do direito de vizinhança. E tudo isso está tutelado dentro do direito imobiliário. Dentro dessa nossa realidade imobiliária. O direito imobiliário, além de se preocupar com essas regras de direito de propriedade, também se preocupa com aquela parte chamada de investimentos imobiliários, que de anos para cá tem crescido muito, e para quem conhece, ou para quem tem investimento imobiliário, está um pouco assustado, né? Porque o mercado, principalmente esse ano de 2020, imobiliário, deu uma parada, né? Deu uma parada, principalmente nesse mercado de fundos imobiliários, fundos de investimentos no mercado imobiliário. Deu uma parada nesse começo de ano, a queda foi muito brusca, mas também o direito vem e fala, olha, eu preciso regulamentar também esse mercado. Eu preciso olhar para ele, tanto que um dos grandes exemplos que nós temos é a Lei de Liberdade Econômica, que veio a Lei 13.874, a Lei da Liberdade Econômica. Acabei de escrever um livro, creio que dentro de 1 mês, 2 meses, estará aí disponível pela editora RT, sobre a Lei da Liberdade Econômica, análise sobre a lei. Essa lei vem justamente para tentar regulamentar, dentre vários pontos dessa liberdade econômica, os fundos de investimento. Porque a própria Lei de Liberdade Econômica falou, olha, eu tenho um mercado aqui de fundos de investimento que eu não tenho uma regulamentação própria. Eu tenho resoluções da Comissão de Valores Mobiliários, eu tenho resoluções do Banco Central, mas eu não tenho propriamente dita uma resolução jurídica, uma regulamentação jurídica sobre o tema. A lei veio e acrescentou no Código Civil todo um capítulo sobre fundo de investimento. Inclusive trazendo essa criação de fundos para fundos imobiliários, que o direito fica de olho para tentar também regulamentar. Tudo isso, trocando em miúdos, diz respeito ao rico universo imobiliário que nós temos. A esse universo que nós temos sobre bens imóveis, tá? Esse é o direito imobiliário. Trouxe aí um conceito de um dos maiores juristas, na minha opinião, para quem estuda direito, fez direito, conhece do direito, um dos maiores juristas que nós temos, pelo menos no meu entender, professor Glazenapp. Pontes de Miranda. Pontes de Miranda conceitua o direito imobiliário como a parte do direito das coisas, ou seja, parte que vai se preocupar com tudo aquilo que é economicamente aferível dentro da nossa realidade, tudo aquilo que vai se preocupar com esse direito que envolve patrimônio, que trata de regras jurídicas sobre propriedade dos bens imóveis. Ponto. Foi isso que ele falou. Mas isso, lá na década de 60, quando ele escreveu o Tratado de Direito Privado, à mão, de 61 tomos, 61 volumes. E a gente tem preguiça, às vezes, de deixar um recado para a esposa, né, professor? Deixar um recado para a esposa, às vezes eu falo, mandar um zap, né? Totalmente outra realidade. Escreviam livros à mão. Mas, enfim. Hoje a realidade do direito imobiliário avançou, claro, como avança a sociedade, como avançam nossas relações. O direito imobiliário não se preocupa somente com o direito de propriedade, mas se preocupa com tudo aquilo que vai nos mostrar uma realidade aí, de tratamento sobre bens imóveis, como posse, como a própria cessão de direitos, incorporação, loteamento, arrendamento, tudo aquilo que vai discutir essa realidade. E a lei avança conforme avança a nossa realidade social. Só que para quem estuda o direito, nós sabemos que a lei em si, ela não acompanha o dinamismo social. As relações avançam numa velocidade tão grande. Eu estava conversando
Meu avô tem 94 anos, ele é proprietário de um posto de gasolina no interior. 94 anos. Trabalha todos os dias. Todos os dias. Acorda, vai lá, cumprimenta um por um dos clientes. Acho bonitinho, cara. Interior, né? Interior tem aquelas coisas mais próximas. Cumprimenta um por um dos clientes, vai lá, 94 anos, abastece, pega a bomba, enche. E ele fala para mim, ele fala, o posto está no mesmo lugar, há 68 ou 69 anos, quase 70 anos, ele tem um posto de gasolina no mesmo lugar, no mesmo ponto da cidade. E ele fala para mim, o que eu tive de obrigações impostas pelo poder público para reformar, para mudar o posto, para adaptar as regras. Ele fala, todo dia chega uma resolução da ANP, todo dia chega uma resolução da União para mudar alguma coisa. Alguma coisa. Porque a sociedade avança, a intervenção estatal avança, só que as leis não. Então, constantemente, a gente precisa ter adaptação de regras. Aí ele fala para mim, o que eu tinha 70 anos atrás, que não era nada, comprava o terreno, montava lá um posto, montava lá um prédio, construía uma casa, hoje em dia eles regulamentam tudo. Até se o sistema de água é individual em condomínio. Que é uma questão agora que nós estamos nos deparando aí sobre pagamento de água em condomínio. Né? Se é individual, se é por unidade autônoma, ou se é rateio entre todos os prédios. São discussões que nós travamos agora, que 10 anos atrás não tínhamos. São evoluções que a lei não acompanha. Por isso que o direito imobiliário, como esse ordenamento, tem que buscar constantemente atualizações. E por isso que eu trouxe hoje para vocês aqui, para trabalhar, para discutir, e eu quero ouvir de vocês, como visão prática disso, vocês acompanham o dia a dia do direito imobiliário, e eu acompanho a parte jurídica do direito imobiliário, eu quero debater como os tribunais possuem uma visão a respeito de determinado tema, e se na prática isso realmente é respeitado, é observado ou não. Ou não. Vou dar um exemplo para vocês. A própria cobrança de uso de água em condomínio. Se é por unidade autônoma, se é rateio, quando foi construído o prédio. O meu prédio, onde eu moro, foi construído em 2005. Ele não precisava ter cobrança individualizada, de registros individualizados por unidade autônoma, mas tem a cobrança individualizada. E prédios construídos em 2015, 2016, mais recente, não tem, é rateio. Tem que se adaptar, não tem que se adaptar, são discussões que nós estamos travando. Nós temos prazo para isso. A própria legislação deu prazo para a adaptação desses condomínios. O direito falou, olha, não pode, ponto. A cobrança tem que ser individualizada. Não pode ser cobrança rateada de todo o condomínio entre todas as unidades autônomas. A jurisprudência veio e falou, não pode. Aí o que eu faço? Pego todos os imóveis de São Paulo, os condomínios edilícios, os prédios de São Paulo e falo, a partir de agora, reformem. Caos, né? Caos. E aí nós temos o chamado direito intertemporal, que a legislação deu. Olha, quem é anterior a essa legislação tem que se adaptar. Os prédios, a partir de agora, terão que ser construídos, ou serão construídos com medidores individualizados. Essas regras precisam ser adaptadas para a nossa realidade. Não adianta o judiciário virar para você e falar assim, olha, a partir de agora, que é o que acontece muito com posto de gasolina, por isso que eu sempre dou exemplo de posto de gasolina, a Agência Nacional de Petróleo vira e fala, a partir de agora, todos os tanques têm que ser de um material X.
vocês têm 6 meses para se adaptar. É isso. Aí meu avô vai lá, faz a reforminha no posto, troca todos os tanques de combustível, tampa o posto, começa a vender. Vem outra regulamentação da ANP. Olha, a partir de hoje, todos os postos têm que ter uma manta de proteção abaixo dos tanques para evitar aí, em caso de vazamento e contaminação do solo. Por que não falou antes? Nova reforma. Quebra o posto. É assim, posto de gasolina é o caos. Por que isso? A partir de agora tem que ter medidor em todas as bombas. Só que esse medidor tem que ser subterrâneo. Quebra. É assim. Todo mês tem alguma regra. Isso é excesso de intervenção. Isso é muita regulamentação. Muito Estado. Diz que o preço da gasolina vai a 6, 7 reais, dependendo do município. Agora, voltando para a nossa realidade. Eu vou trazer para vocês alguns posicionamentos para a gente discutir. Primeiro tema, como diz no nosso próprio panfleto, é como que a gente analisa questãozinha a respeito de aplicação ou não do CDC nas relações imobiliárias, o Código de Defesa do Consumidor é aplicado, não é aplicado, e se tem relação de consumo, aqui não é. Antes da gente entrar nessas discussões, o nosso ordenamento jurídico é muito rico. Rico. Acho que é um dos maiores ordenamentos jurídicos que nós temos aí, dentre todos, estudados, dentre todos os principais ordenamentos regulamentados aí no mundo. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de estudar fora. Eu fiz meu mestrado em Roma, estudei na Sorbonne de Paris, estudei em Portugal, e fiz um curso de poucos dias na Alemanha. Certa feita eu estava lá na Alemanha, fui com meu pai fazer um curso, e tinha uma manifestação na porta lá do parlamento alemão, meia dúzia de pessoas assim, com cartazes, gritando, palavras de ordem, não sei o que. Eu falei, aí pai, ó, tá vendo? Não é privilégio de brasileiro, né? Manifestação tem mesmo no mundo inteiro. E ele falou para mim, olha filho, sabe por que essa manifestação? Eu falei, não. Eles estavam com cartazes assim, com 12 cortado, um 12 cruzado. Sabe aquela placa de proibido estacionar? Mas eram 12 cortado. E eu falava, poxa, pai, será que eles estão discutindo aí 12 ministros, né, da Suprema Corte, aquelas coisas que a gente sempre pensa. Aí meu pai fala alemão, tinha lido no jornal que naquele ano, acho que era 2013, 2014, eles estavam inconformados com o número de leis aprovadas pelo parlamento. 12 leis no ano. Juro, cara. 12 leis. Eles estavam inconformados. Falaram, e aí, que insegurança jurídica no sistema? 12 leis. É inviável para qualquer sistema jurídico. Eu passava do lado deles e falava assim, no Brasil, por ano, né? entre leis federais, estaduais, municipais, entre resoluções, entre portarias, emendas, tudo que nós temos de normativo no nosso sistema, no país, dá em torno aí, por ano, de 10 a 15 mil leis. E os caras lá com a plaquinha de 12. Eu falei, se fosse no país não dá, né? Tem que ser um cartaz. Né? Segura aí. 12 mil leis, não. Essa é a nossa realidade. Essa é a realidade aí que nós escolhemos enquanto países, chamados de países de civil law, civilistas, legalistas. A gente precisa ter lei. A gente precisa ter lei. Essa é a nossa realidade. E sabe o que nós temos? Leis. É isso que nós temos. Chega para um navio que encosta agora no Porto de Santos e fala, olha filho, você bem-vindo ao Brasil, né? Você tem que recolher aí uma taxa para o governo
de 15% de imposto de produtos industrializados, você tem que recolher uma taxa de não sei quantos por cento sobre produtos, sobre circulação de mercadoria, você tem que recolher uma taxa de não sei quantos por cento, você tem que recolher não sei o quê, não sei o quê. A sua mercadoria vai ficar presa na alfândega aí por mais ou menos 90 dias, até ter o desembaraço alfandegário. Isso tudo são leis que cobram. Não é o coitado lá do fiscal que está falando, não, ele está cumprindo a lei. Você vai na Inglaterra, por exemplo, não tem. É uma taxa única. E não está escrito em nenhum lugar. Nenhum lugar. É 5% sobre o valor da mercadoria, onde está escrito? Em nenhum lugar. Isso é o direito chamado de consuetudinário. Costumes. Eu fico imaginando, né, professor? Imagina o primeiro barco que chegou lá, nos anos de 1200, não sei. 1000. Primeiro barco que chegou, eu fico imaginando, o bonito direito que a gente imagina, né? Eu pelo menos penso em tudo. O guardinha olhando aquilo e falando, olha, rapaz, olha o tanto de navio que para no nosso porto. Imagina se a gente cobrasse 5% de cada valor da mercadoria que chegasse. E ele falou, vou levar isso para a coroa. A coroa britânica, não coroa rainha. Para a coroa britânica. Chegou para a coroa, para a rainha, e falou, coroa, ô rainha, majestade, ô majestade, né? Ô majestade, por que a gente não cobra 5% de cada navio que para no porto? Né? Imagina, a coroa ia estar milionária, né? A senhora, né? E ela falou, vá e cobre, por ordens da rainha. O cara voltou e falou, por ordens da rainha, cada navio que parar, 5% da mercadoria. Primeiro navio chiou, né? Ah, mas 5%, cara. Vai ter que deixar 5% das batatas para mim. Segundo navio, poxa, 5% das especiarias árabes. E assim foi. Quando aquele primeiro barco voltou, falou, já sei, 5%, tá aqui, ó, até já separei. E isso, cara, há 800 anos, sei lá, 600 anos. Isso é o costume que vira ali. Aqui não. Aqui a gente tem essa realidade. Exato, a gente aprimorou. A gente tem um anatocismo tributário, né? Tributo sobre tributo. É absurdo, mas a gente tem essa realidade. E no direito imobiliário, a nossa realidade é essa. Nós temos várias legislações que tutelam, regulamentam, dialogam, discutem entre si essa realidade do direito imobiliário. Você vai no Código Civil? Sim, em todos os sentidos. Elas dialogam, se contradizem, se contrapõem em muitos pontos. E essa é a realidade que a gente precisa conhecer. O Código Civil tem um capítulo tratando de locação. Está lá, locação. O contrato de locação ele é regulamentado pelo Código Civil. Aí vem uma lei, a lei de locação fala, olha, o Código Civil regulamenta a locação como aspectos gerais, regras gerais, só que eu, lei, sou regra específica. O que tiver de contradição entre mim, lei de locação e Código Civil, eu prevaleço. Ela vem falar isso. Exato. Lex speciale derogat lex generalis. Lei especial derroga lei geral. Se for posterior, aquela regrinha que nós sabemos lá, de teoria geral do direito. Então nós temos esse universo. E a grande preocupação é, como é que eu dialogo entre elas? Tem um jurista alemão, Eric Jaime, que ele é alemão, mas numa palestra que ele deu em Pernambuco, ele falou de um tal diálogo das fontes. Isso não tem documentado, tem na ata da palestra que ele deu, que ele fala, olha, o ordenamento jurídico ele dialoga entre si. O ordenamento jurídico não é isolado. Eu não tenho civil, processo penal, constitucional, administrativo, tributário. Não, eu tenho um ordenamento jurídico só, que eles dialogam. Eles conversam entre si. Isso é chamado de diálogo das fontes. Que a professora Cláudia Lima Marques, professora do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul, aprimorou e trouxe isso como o efetivo chamado diálogo das fontes. O grande exemplo que nós temos é
Como eu regulamento uma ação civil pública? Uma ação civil pública, que é aquela ação de titularidade do Ministério Público, Defensoria Pública, sindicatos, associações, que podem entrar para tutela de direito coletivo. Onde eu tenho essa regulamentação? Na Lei da Ação Civil Pública, 7347 de 85. Ela regulamenta a ação civil pública. Mas onde que estão os efeitos processuais da ação civil pública? No Código de Processo Civil e no Código de Defesa do Consumidor. Isso é um diálogo. Eu tenho que olhar para a legislação para saber. A mesma coisa surge. Eu aplico as regras do Código de Defesa do Consumidor nas relações civis. Isso é um diálogo de fonte. Eu pego a fonte consumidor e jogo na fonte privada, privatista, relações civis. Aplico. Depende de que tipo de relação você está trabalhando. Relação de consumo são relações privadas. São relações entre particulares. Só que a legislação consumerista falou, claro, são relações particulares. Você quer comprar um carro, não sou eu que estou me intrometendo na sua vida. Você vai na concessionária e compra um carro. Ninguém está te impedindo disso. Ela é uma relação privada. Só que a relação de consumo vem e fala, mas espera lá. Eu tenho que reconhecer uma situação que é diferente de você chegar para o teu vizinho e falar, e aí, vizinho, tudo bem? Quero comprar teu carro. O vizinho fala, tudo bem, estou vendendo. 100 mil reais. O cara fala, tudo bem, vizinho, vou comprar por 100 mil reais. Está aqui. O cara vai e vende para você. E o vizinho, ele vai comprar aquele carro, na verdade, ele está comprando aquele carro para uso próprio, como destinatário final. Ele é consumidor, tem relação de consumo aqui? Vou comprar o carro do meu vizinho? É claro que não. O CDC vem e fala, não é isso que eu estou me preocupando. Eu estou me preocupando com relações em que nós temos aí uma situação de uma parte que é chamada aqui hipossuficiente. Ele está em relação aqui inferior àquele que está negociando. Eu com meu vizinho, Ike Batista, estou comprando a Lamborghini dele, a Ferrari dele. Agora está barato, né? Está queimando. Eu sou hipossuficiente? Eu sou, mas isso é relação de consumo? Não. Eu acho que hoje ele é hipossuficiente, né? Bom, não sei. Acho que ele é hipossuficiente, não sei. Insuficiente. Isso não é relação de consumo, isso é relação particular. O CDC ele vai se interferir aqui, ele vai se meter na relação, que ela é privada, só que nós temos uma situação diferenciada. Ford do Brasil contra Vanderlei. Aqui nós temos a necessidade da relação consumerista intervir. Aplica ou não aplica? Por isso esse diálogo. O CDC, ele tem importância aqui para as relações imobiliárias. Claro que tem. Eu sou hipossuficiente em relação a Cirela. Muito. Bastante. Agora, se o meu vizinho está vendendo apartamento dele, eu quero comprar. O vizinho fala, beleza, é 1 milhão apartamento. Eu falo, eu compro. É relação imobiliária? Claro que é imobiliária. É de consumo? Não, o CDC não aplica. Só que o CDC faz parte da nossa realidade, também imobiliária. Veja que universo rico que a gente tem, aplicando inclusive direito imobiliário. Aí eu estava no tribunal, uns 3 anos atrás, chegou lá, reintegração de posse do Parque Augusta, que uma associação, nem lembro o nome, a Viva Augusta era outra, uma associação não sei o que, acho que Pôr do Sol, são 2 associações que entraram lá. Uma associação entrou naquele terreno ali, da Augusta, tal, que era da Cirela. Cirela proprietária, tinha um belo projeto, só que eles tinham invadido. 2 associações, né? Uma Viva Augusta e outra não sei o quê. Cirela entrou com reintegração de posse, falou, quero de volta o meu terreno. O meu terreno. Não adianta. Propriedade foi invadida, em caso de esbulho, cabe reintegração de posse, eu quero de volta. Trabalho no tribunal. À época eu trabalhava com a parte possessória.
Hoje em dia a gente trabalha com parte de propriedade, que é bem diferente no tribunal. Com possessório, chegou lá. Tem propriedade? Tem. Houve um esbulho, invasão? Sim. Tchau. Desculpa. Regra. O direito tutela isso, o direito de propriedade. Direito de propriedade. É o que a gente vai regulamentar. Ah, mas nós somos hipossuficientes em relação à Cirela. Eu estou discutindo isso? Não estou, filho. Eu vejo se tem direito de propriedade. Tinha um projeto para construção de prédios, tinham tudo feito lá, discutindo isso em direito público, mas a minha relação aqui que eu estou discutindo é possessória / propriedade. Em possessória eu discuto posse. Não discuto nem propriedade, discuto posse. O que a gente faz? Tchau, sai. Infelizmente. Não tem o que fazer. E depois discute. Nesse caso específico do Parque Augusta, a discussão era em direito público, porque a prefeitura estava num processo de desapropriação daquele terreno, enfim, que agora já se resolveu, fizeram acordo com a prefeitura, a Cirela entregou o terreno agora é da prefeitura, vai virar um parque realmente, em contrapartida, a prefeitura cedeu um terreno, acho que próximo da Marginal, para a Cirela, enfim, acordos imobiliários, envolvendo inclusive direito público. Direito de construir e direito público. Prefeitura cedendo terreno, transacionando a respeito de bens públicos para desapropriação de um terreno, para ceder para a população, interesse público prevalecendo sobre interesse particular. Até que era interessante o projeto da Cirela para o local, mas enfim, vai para outro lugar. Ali vai virar um parque. Discussões envolvendo, inclusive, o direito público dentro do direito imobiliário. Soberania do Estado. Exatamente. Enfim, eu trouxe aqui algumas leis que são importantes para o direito imobiliário. Além, claro, das leis de locação, sistema financeiro da habitação, registro público, Código Civil, consumidor, alienação fiduciária em garantia, também os contratos, acho que hoje, mais comuns no financiamento imobiliário, né, quando você vai no banco pedir um financiamento, geralmente faz por alienação fiduciária. O CPC, quase não se faz mais hipoteca, né? Estatuto da Terra, condomínio em corporações, Estatuto da Cidade, o patrimônio de afetação, regularização fundiária, programa Minha Casa Minha Vida, tudo isso traz influências nesse universo nosso de direito imobiliário. Tudo isso. E digo para vocês, isso aqui deve ser 1% de lei que nós temos dentro do universo aí do direito imobiliário, tá? Mas são as principais que nós temos, tá? Aí vem o primeiro teminha que eu gostaria de discutir com vocês. Afinal, o Código de Defesa do Consumidor se aplica a contratos de locação ou não? Contrato de locação é contrato de locação privado, particular e ponto. O CDC, muito embora faça parte desse nosso universo, Código de Defesa do Consumidor, não vai ser aplicado nas locações regidas por essa lei 8.245 de 91. Nós temos aí, especificamente, a incidência de normas, chamadas de normas privadas, privatistas, do Código Civil, com o diálogo com a lei de locação. Ponto. O STJ falou, olha, muito embora nós até possamos pensar em grandes empresas do mercado imobiliário fazendo locações, grandes corretoras realizando contratos de locação, eu não vou aplicar aqui as regras do Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, a inversão do ônus da prova em eventual discussão judicial. Se o autor tem o ônus de provar, o ônus é dele. Se fosse relação de consumo, eu inverteria. Eu tiraria do autor, falaria, autor, você não precisa provar. Pô, Ford do Brasil, você que tem que provar que o seu veículo vendido não tinha defeito. Isso é relação de consumo. Olha, eu comprei um carro da Ford, o motor não funciona. A Ford fala, não, eu vendi ele bem. O que você vai falar? Prova, Ford, que você vendeu o carro sem defeito. Não o consumidor provar
inversão do ônus da prova. Um dos benefícios trazidos pelo sistema em razão dessa hipossuficiência, que pode ser econômica, financeira, social, técnica, tudo aquilo que nós temos ligados à hipossuficiência. A hipossuficiência não é dinheiro. Não é dinheiro. Uma vez eu me deparei com um processo, Banco Safra. Banco Safra adquiriu lá, não sei quantos computadores, cara. Acho que uns 10 mil computadores para sua equipe. Da Microsoft. Não lembro se era Microsoft. Devia ser. Os computadores vieram com defeito. Isso é relação de consumo? Isso é relação de consumo? Não, pô. Eu acho que o Safra é até mais rico que a Microsoft, né? Acho que o Safra tem até mais dinheiro que a Microsoft. Não é isso que o código se preocupa. O código vai olhar se para aplicar a relação de consumo ou não, se aquele destinatário do bem era o destinatário final. Se ele comprou para consumo dele próprio, interno. Se ele compra para revender, por exemplo, eu, Vanderlei, dono de uma loja de computadores, comprei Microsoft para revender, eu não sou consumidor. Sim. Mas nesse caso, o Safra ele é consumidor. Ele tem hipossuficiência, eu não quero me preocupar com isso. Para aplicar regras de consumo, eu vou olhar se ele é destinatário final ou não do bem. É isso. Para inverter o ônus da prova, para aplicar os benefícios, aí eu olho uma hipossuficiência. Aí eu vou me preocupar com isso. Mas ele é consumidor. O STJ falou, bom, vamos olhar para uma locação. Em contrato de locação, eu vou aplicar regras aí da relação de consumo. O STJ pacificou, falou, não aplico, cara. Ó, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de locação. Por quê? Primeiro, diz o STJ, além de fazerem parte de um microsistema distintos no âmbito normativo do direito privado, ele falou, uma coisa eu lido com relações particulares, outra coisa eu lido com relação de consumo. Tudo isso é direito privado, mas cada uma do seu lado. Muito embora cada uma tenha aí o seu âmbito normativo, as relações jurídicas locatícias não possuem traços característicos de uma relação de consumo, previstos lá no artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, que é justamente isso. Um fornecedor de produtos e serviços que negocia, que vende, que se relaciona com um consumidor destinatário final daquele bem, num típico contrato de consumo. Ponto. Isso que a legislação privada como um todo vai se preocupar. Locação não. Locação, diz o STJ, está fora disso. Ainda que eu busque uma relação entre locatários, corretoras, ainda que o código fala, olha, aqui eu não aplico relações de consumo. Aqui eu vou aplicar relações tidas entre particulares. Tidas entre pessoas que se relacionam aqui unicamente na intenção, como diz a Lei de Liberdade Econômica, na circulação de riqueza. Na circulação de riqueza. Se eu tenho um patrimônio, eu posso alugar, retirar os rendimentos, aluguéis, para circular propriamente dita a riqueza. Quer perguntar agora ou depois? Depois. Guarda que aí você faz a pergunta, porque daí todo mundo participa da discussão. Esquece não. Tranquilo, meu amigo. Segura que daqui a pouco, por favor. Sim. Aí depois no microfone ele fala. Essa voz bonita, né? Queridos, então, primeiro ponto. Não se analisa essa relação privada com a influência do Código de Defesa do Consumidor. Isso não quer dizer que o Código de Defesa do Consumidor não será aplicado no direito imobiliário. Está claro isso? Há o diálogo. Para a locação, os nossos tribunais já pacificaram. Olha, não vamos aplicar relações privadas, relações particulares. Eu, com a defesa do consumidor, não vou me meter. Vocês que se resolvam. Dentro das regras do direito civil
e processo civil. E isso a Lei de Liberdade Econômica, a 13.874, deixou muito claro, ao prever a hipótese de intervenção mínima do Estado nas relações particulares. Nas relações particulares, o Estado regulamenta, mas ele não intervém. Relações privadas, relações empresariais, o Estado não vai intervir. Na verdade, ele pode regulamentar de maneira genérica, não intervir. O Estado não vai falar como você vai vender teu carro. Aliás, ele nem pode. Ele nem pode. Que no direito civil nós chamamos isso de liberdade de contratar e liberdade contratual. Liberdade de contratar é escolher com quem você vai contratar. Eu quero vender meu carro, meu vizinho quer comprar por 1 milhão, o outro também. Um vizinho paga 1 milhão à vista, o outro paga 1 milhão e 10. Em 10 vezes. Para quem eu vou vender? Para quem eu quiser. Isso é relação particular, isso é relação privada. Se o cara falar para mim, mas eu estou pagando 1 milhão à vista, eu falei, irmão, desculpa, mas eu vou vender para ele em 10. Eu vou vender para ele em 10. Por quê? Porque eu quero liberdade de contratar, eu escolho com quem eu vou contratar. O Estado não pode interferir nisso. E outra, aquela liberdade contratual, que já é negociar cláusulas, conteúdo do contrato. Nisso o Estado vai intervir, claro, de maneira mínima. Vou dar um exemplo para vocês. Multa contratual. Eu posso estabelecer multa em contrato? O Código permite. Cláusula penal, eu posso estabelecer multa. Está aí, ó. Multa contratual, por exemplo, em contrato de locação. Pode ter? Claro que pode. Posso colocar cláusula penal em contrato de locação, sem problema algum. Se respeitou, paga a multa. Só que eu posso prever uma multa, por exemplo, de 200% sobre o valor do contrato? Eu posso colocar uma multa lá de, tipo banco, né? No cartão de crédito, 2.000% ao ano. O Estado vem e fala, opa, não. Banco, nem banco mais está começando a regulamentar o sistema bancário. Ainda assim, batem recorde atrás de recorde. Né? Vem o Estado falando, opa, não, eu limito aqui a multa. Eu vou limitá-la. Se é com a defesa do consumidor, se é relação de consumo, 2% ao ano. O CDC fala, multa em contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, 2% ao ano. E se for outro tipo de contrato privado, aplica essa limitação? Não. Aí eu deixo as partes negociarem. Se eu achar abusiva, o judiciário vem, intervém. Essa é a relação. Mas entre particulares, empresarial, isso é livre. Livre para negociar. E vem a Lei de Liberdade Econômica e dá essa liberdade para as partes. Negociem. Qual o limite que eu tenho para as relações privadas? Uma chamada função social do contrato. Isso é limite? Olha que bonito, função social dos contratos. O Código Civil diz que é. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Qual? Caso a caso. É análise específica. Aí o Estado, entenda, judiciário vem e intervém nessa relação. Cabe essa palavra ao Poder Judiciário. Tá claro? Bom, primeiro ponto. Aplicação do CDC. Veio o STJ, pacificou, falou, olha, não se aplica em relações privadas aí regidas pela lei de locação. Segundo ponto. Havendo mais de um locatário. Esse ponto foi muito debatido nos tribunais. É válida a fiança prestada por um deles em relação aos demais, o que caracteriza uma chamada fiança recíproca. Questão interessante que se debatiam era o seguinte, olha, o que é a fiança? Segundo, se um locatário prestar fiança, só ele está afiançado ou o contrato como um todo está afiançado? Segundo, não cumpriu o acordo, o devedor principal não pagou a locação. Aquele que estava afiançado, se for esse o posicionamento, aquele que está afiançado,
o seu fiador será chamado ao cumprimento da obrigação. Mas aquele que não estava afiançado, pode ser chamado fiador? Debate que o judiciário teve que se deparar. A grande ideia aqui é entender o que é o contrato de fiança. O que é o contrato de fiança? A fiança é um daqueles chamados contratos acessórios. O que é um contrato acessório? Dentro do regime civil, para quem não estudou, não entende de direito, dentro do universo civil nós temos aqueles chamados bens principais e aqueles chamados de bens acessórios, que são aqueles bens que acompanham o bem principal. Eu tenho uma casa, eu tenho tudo aquilo que acompanha uma casa. Eu tenho um carro, eu tenho tudo que acompanha um carro. No direito nós chamamos isso de princípio da gravitação jurídica. Esse é o nome que a gente dá no direito civil. Porque imagina um bem principal. O acessório gravita ao redor dele. O que acontece se eu tiro o principal dessa relação? O que acontece com o acessório? Cai também. O princípio da gravitação jurídica vem justamente para isso. Se eu tiro o principal, o acessório cai também. A fiança ela é um contrato acessório ao principal. Tem que estar vinculado ao contrato principal. Então, se eu tenho um contrato principal de locação, eu não quero saber se eu tenho vários locadores. Eu não quero saber se eu tenho vários locatários. O que eu quero saber? Se eu tenho o contrato. Para a fiança, ela vai se colar, também chamado de contrato carrapato, vulgarmente, né? Não fala para ninguém isso, hein? O professor veio aqui e falou de contrato carrapato, é o nome que se dá. Porque ele cola no principal, a fiança cola no contrato de locação. É igual carrapato, não quer saber se é cachorro, gato, cavalo, vaca, pato, né? Avestruz, né? Sei lá. Ele não quer saber, ele vai colar no principal. Se o principal cai, ele cai junto. Isso ocorre com a fiança, cara. Isso ocorre com a fiança. A fiança está se preocupada se eu tenho um contrato. Qual? De locação. O fiador ele está vinculado ao contrato de locação, não a locador e não a locatário. Foi isso que o STJ falou. Esse é o entendimento dos tribunais. Porque, claro, para ter um entendimento pacificado, porque nós tínhamos discussões, cara, e tínhamos. Tinha juiz que falava, não. Se o locatário A trouxe o seu fiador e deu a fiança, o fiador só está vinculado a A. Se o B não trouxe fiador, o problema é do locatário ter pedido uma alta garantia. Não escolheu, se o B não cumprir com a locação, não pode ser acionado o fiador. Esse era o entendimento que nós tínhamos. Tinha juiz que falava, não. O contrato é um só. Se A deu o fiador aceitou, ele afiançou, ele deu a fiança ao contrato, não a A. Ele deu a todos. Então, se B não pagou, o fiador pode ser acionado, sim. E era óbvio que isso ia prevalecer pela própria regra do sistema. Pela própria regra. Fiança é contrato acessório, é um contrato principal. A fiança é dada ao contrato, não a pessoa. Não a pessoa A, ao contrato. Isso, exato. O fiador ele é o principal pagador após o devedor principal. Porque ele tem um chamado benefício de ordem, que o código dá. O que é o benefício de ordem? O fiador ele pode falar, olha, o A não pagou, ou o B não pagou, ou ninguém pagou, não vem em mim não. Antes de vir em mim, fiador, vá neles. O cara tem patrimônio. O cara lá tem uma casa na praia. O cara lá tem dinheiro no banco. O que você vem me cobrar agora? A responsabilidade é subsidiária do fiador. Quando há o benefício de ordem. Se ele renunciar ao benefício de ordem, pede igualdade. Todos são solidários, inclusive o fiador. Por isso nós temos o benefício de ordem.
Mas a regra é, cara, cuidado para dar fiança. Você deu fiança, é ao contrato. Tem muita gente? Tem. Confia em todos. Ou não dá fiança. Tanto que a própria lei de locação te dá a possibilidade de outras hipóteses de garantia. A fiança é uma modalidade de garantia ao contrato de locação. Aí o que o STJ falou? Fiança é um contrato acessório que pressupõe para a sua existência um contrato principal, que nesse caso da locação é formado aí por 3 pessoas, credor, devedor afiançado e fiador. Havendo mais de um locatário, é válida a fiança prestada por um deles em relação às demais. É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Ó, o fiador sempre aqui envolvido, né, coitado? Não é? Do fiador. Dentro do nosso ordenamento jurídico, nós temos uma proteção legal dada àquele chamado bem de família. Se você tem um bem que você destina à sua unidade familiar, se você tem um imóvel que é destinado à sua família, a lei protege esse imóvel, a lei protege esse bem. A lei vem e fala, ninguém pode te tomar nada, nem mesmo o judiciário. Esse bem de família. Tem limite do bem de família? Não. Não tem limite de bem de família. Não tem. Não, mas Chiquinho Scarpa, sabe Chiquinho Scarpa? Mora aqui na mansão no Jardim Europa. Ele enterrou um Rolls Royce. Lembra quando ele enterrou o Rolls Royce? Aquilo ali é bem de família? É. Onde ele faz o seu núcleo familiar, onde ele faz a sua unidade familiar, pode sim ali ser instituído o bem de família. A lei garante que um imóvel, do cara que tem muitos imóveis, que um deles seja destinado ao seu bem de família. Mas é o mais caro, é o de mais valor. Não importa. Pode escolher. Ele pode escolher, vai lá no registro e registra, a lei permite, aquele imóvel como seu bem de família. Para mostrar para os seus credores. Cara, você pode me tomar tudo. Tudo. Dignidade, não, aí não. Dignidade, não. Amor próprio, não, isso nunca. Mas não tome o meu bem de família. Isso é tranquilo quando o cara tem muitos imóveis, ele vai e escolhe um. Com o bem de família, o colega fala, mas não tem limite, professor. Há uma relativização quando é o seguinte, o cara tem muitos imóveis, ou o cara tem 2 imóveis, um de 100 mil e outro de 10 milhões. O de 10 milhões é bem de família dele, o de 100 mil não. Só que a dívida dele é de 5 milhões. O de 100 mil não é suficiente para pagar a dívida? Não. O judiciário pode inverter. Sai do imóvel de 10 milhões, fique no de 100 mil, de 100 mil fica protegido como bem de família, e o de 10 milhões vai para leilão. Eu quito a sua dívida. Isso pode. Tá? Aí eu relativizo a regra do valor aí do bem de família. Porque como regra não tem. O fiador é o seguinte, cara. O cara vai dar uma fiança num contrato, qualquer que seja, locação. Né? Ele está sujeito a essa proteção legal. Ele pode ir lá na hora de buscar a satisfação da dívida com o seu patrimônio. Falar, opa, ó, bem de família. Bem de família. Você não pode pegar. A imobiliária tem que avaliar isso antes. Se é particular, o locador tem que avaliar isso antes. E o judiciário já pacificou. Nós temos um tipo de bem de família que é chamado de bem de família ofertado. Se a doutrina já pacificou esse entendimento. É o seguinte, cara, pensa comigo um negócio. Olha, eu preciso pegar 1 milhão no banco. Preciso pegar 1 milhão no banco. O banco vai pedir o quê? Uma garantia. Que se me garante, se você não me pagar 1 milhão, que eu vá receber esse dinheiro de volta? O cara fala, olha, eu te dou o meu imóvel em garantia, garantia real. Te dou o meu bem, o meu imóvel, como garantia do contrato. O banco olha, matrícula, está livre, não está onerado, não tem nada, perfeito.
olha lá, registra, o cara aceita, o devedor, fala, não, pode ir lá no cartório, pega, registra a hipoteca ou registra a garantia real. Aquele imóvel não está garantia do contrato? Sim. O cara vai lá e não paga. 1 milhão, o cara não pagou. Claro que numa dívida bancária, 1 milhão vira 1 bi. Não, mentira. 100 milhões, né? No banco, vai dever pro banco, filho. Vai dever pro banco. 1 milhão vira o quê? 10, né? Milhões. O banco vai lá, que o banco está garantido? Com imóvel. Não está? Que o próprio devedor deu. O próprio devedor deu. O banco vai lá e executa. Executa no judiciário. Fala, ó, juiz, ó, o cara aqui está me devendo, não quis me pagar, estou com o imóvel aqui em garantia. Executa. Vai para leilão, eu quero ir de volta. O que o devedor fala? É bem de família. Que pena. Você, banco, deveria ter visto melhor. É isso? Não. O judiciário falou, quando você livremente oferta esse bem como garantia de obrigação, e foi mais ou menos esse entendimento que o STJ fez, falou, você, fiador, quando aceita entrar no contrato de locação, você aceitou tudo, inclusive que te retire patrimônio protegido por esse bem de família. O STJ falou assim, ó, é legítima sim a penhora de bem apontado, de apontado bem de família, pertencente ao fiador em contrato de locação. Ao contrato de locação. É mais ou menos esse bem de família ofertado. Você não deu como garantia? Seria como se você tivesse dado seu bem livremente em garantia. Todos os seus bens, inclusive bem de família. Você está, exato. Você está abrindo mão de uma proteção legal. É o chamado bem de família ofertado. Se você livremente oferta aquele bem, então veja, essa proteção, ela é absoluta? Ela é absoluta? Não. Ela é absoluta quando o cara não tem nenhum patrimônio, o cara não deu bem em garantia, o cara está lá na sua residência, tem uma dívida, não pagou, e aquele credor vem e fala, chamados quirografários, sabe aqueles credores quirografários? Que são aqueles que não têm garantia nenhuma? No direito é chamado de quirografários. Coitadinhos, é o cara que numa falência é o último a receber. É o cara que numa recuperação judicial é o último a receber. É o cara que no inventário e partilha do morto, quando tem que pagar as dívidas, é o último a receber. É o que não tem nada. É esse cara que entra no judiciário e fala, olha, juiz, o devedor tem uma casinha lá no interior, onde ele mora com a família. Pega para mim. O juiz fala, esse é bem de família. Esse é bem de família. Esse tem uma proteção total e absoluta. O cara que dá como garantia livremente, não. Tá? Por isso, que entendeu-se como legítima essa penhora de bem de família de fiador. Porque a fiança é uma garantia. A fiança, ela é uma garantia. Próximo tema. Na vigência da lei de locação, havendo mais de um locador ou locatário, presume-se a existência de solidariedade entre eles, salvo estipulação contratual em contrário. É firme a jurisprudência dessa corte no sentido de que, existente aí mais de um locador, haverá presunção de solidariedade entre eles, salvo estipulação em contrário. Solidariedade, diz o Código Civil, a solidariedade, ela não se presume, ela deriva do próprio contrato, ela deriva da lei, ou ela deriva do próprio objeto da obrigação. O que é solidariedade? Várias pessoas responsáveis aqui pelo mesmo débito, pelo mesmo crédito. Isso é solidariedade. Várias pessoas que são titulares aí da dívida ou do crédito. Solidariedade de credores, solidariedade de devedores. O contrato pode estabelecer. Todos são responsáveis pelo pagamento da dívida. Vários amigos que se reúnem, vários amigos que vão no banco e pegam 1 milhão emprestado. Quanto cada um deve? A proporção da própria dívida. Isso é solidariedade. Outra solidariedade, pelas próprias condições. 2 amigos vão lá e compram um cavalo. Quem é dono do cavalo? Os 2.
os dois são proprietários, os dois podem exercer todos os direitos sobre aquele cavalo. A indivisibilidade da coisa gera uma solidariedade. Eu não posso arrancar a cabeça e falar, toma, a cabeça é tua, o rabo é meu, não posso. Então a própria circunstância do objeto gera essa solidariedade. O contrato de locação também. O STJ falou, cara, ó, tem vários locadores, tem vários locatários, eu tenho uma presunção de solidariedade aqui. Todos os locatários, todos são responsáveis igualmente pelo pagamento do aluguel. E da mesma forma que todos os locadores também são solidariamente destinatários ou credores desses valores de aluguel. Não, solidariedade entre eles. Aí é outra relação. O colega perguntou se há uma subsidiariedade entre locatários. Não, todos devem igualmente. É solidária. É solidariedade a presunção entre eles. Tá? Ah, mas aí tem fiador. Benefício de ordem, o fiador é subsidiário. Primeiro eu busco os locatários, depois o fiador. E se o fiador renunciou ao benefício de ordem? Eu trago ele para a solidariedade. Ele entra no mesmo patamar de todos os devedores. Então veja, há uma presunção aqui no contrato de locação de solidariedade, chamada solidariedade ativa de credores e solidariedade passiva de devedores. Todos são igualmente solidários pela dívida e todos são solidários pelo crédito. Ah, professor, mas dá para quebrar isso? Claro! Aqui não é relação particular, privada. Lembra que eu falei para vocês de uma chamada liberdade contratual, de negociar conteúdo, cláusulas do contrato? É claro que eu posso. Claro que eu posso. Eu posso falar assim, ó, nós 4 somos locatários, mas só quem vai pagar o aluguel é o A. Só ele é responsável pelo pagamento do aluguel. Pode? Pode. Ah, mas nós 4 somos locatários, mas somente o B é responsável pela reforma do imóvel. Eu posso mudar, porque o contrato admite essa chamada autonomia privada. É manifestação de vontade. Ou o contrário, pague o aluguel ao locador A. É para ele que você vai pagar. Eu posso estipular isso no contrato? Posso. Posso. E crio essa subsidiariedade. Olha, se o locatário B não pagou a dívida, busque dele. Se ele não pagar, aí você busque dos outros. Então veja, o que o colega falou. Pode ter uma subsidiariedade entre locatário? Pode, se tiver no contrato. Se não tiver, não. É solidariedade. Eu posso cobrar de qualquer um e posso pagar também a qualquer um. Beleza? STJ pacificou. A respeito disso, próximo tema. Artigo 19. Revisão judicial de aluguel. Pode ou não aplicar a chamada teoria da imprevisão no âmbito das locações urbanas, disponibilizando aos contratantes instrumento jurídico para a manutenção do equilíbrio econômico do contrato. O tribunal se deparou com o seguinte tema. Eu posso ter aí uma chamada teoria da imprevisão dentro das relações contratuais? A partir do momento que eu fecho o contrato de locação, aluguel lá a R$1.000 por mês, pode ter outras questões aí extracontratuais para que eu possa revisar um contrato de locação? Resumindo, o STJ, os tribunais depararam com a seguinte questão. O contrato de locação admite revisão de suas cláusulas ou revisão do valor do aluguel indistintamente? Eu posso simplesmente falar assim, olha, o aluguel está muito caro, revisão do contrato, pode? Claro que não, o STJ falou assim, peraí, filho. Não, você entrou numa relação, dentro do direito nós temos aquela chamada pacta sunt servanda, ou força obrigatória dos contratos, outro brocardo que o aluninho do primeiro ano adora falar, né? O contrato tem força de lei entre as partes. Todo mundo do primeiro ano adora falar, né? O contrato tem força de lei entre as partes, professor. Tem mesmo? Tem mesmo. Isso chama pacta sunt servanda.
É força obrigatória dos contratos. Você não é obrigado a entrar numa relação. Mas se você entrou, cumpra. Se o aluguel está fixado lá R$1.000 por mês, você não pode acordar num belo dia e falar, olha, tá caro? R$1.000 por mês? Tá caro. Revisão. Ação revisional de aluguéis. O juiz vai falar assim, tá, mas por quê? Porque tá caro, juiz. O juiz vai falar, mas há um ano atrás você sabia que estava caro mesmo. Você não pensou lá atrás? Porque refletindo melhor, o juiz vai rever esse contrato e vai falar assim, não, filhinho, não quer continuar? Rescinda o contrato, é diferente, extingue o contrato, devolva o imóvel, paga a multa, não paga a multa, vai discutir pela rescisão, extinção do contrato, mas não pedir sua revisão. O CJ falou, não cabe a revisão indistinta de um contrato de locação. Descabimento de uma ação revisional de aluguel previsto no artigo 19, simplesmente com base em qualquer alegação. Ah, mas você quer alegar uma chamada teoria da imprevisão? O código fala, tudo bem. Nós temos uma hipótese que relativiza essa força obrigatória dos contratos, que é chamada aí dentro do direito de cláusula rebus sic stantibus. Rebus sic stantibus. Enfim, o que é essa cláusula? É chamada teoria da imprevisão. São fatos imprevisíveis que modificam economicamente, socialmente, comunitariamente, financeiramente, enfim, qualquer situação que você demonstra para o juiz que houve uma modificação da própria realidade fática em que as partes se encontravam. Ó, juiz, eu quando aluguei essa casa, eu era CEO de uma multinacional. Fui demitido. Mudei de emprego. Eu ganhava 50 pau por mês, agora ganho 1.000. Não dá para manter um contrato de locação de 2.000 por mês. Demissão, caso fortuito, força maior. Enfim, imagina que o cara foi atropelado, atarcando lá com um tratamento de 10.000 por mês. Mudou a realidade. Teoria da imprevisão. Se são fatos extraordinários e excepcionais que permitem ao juiz, analisando aquela situação fática, verificar que houve realmente aquela modificação, aí sim eu aplico. Então, houve aí uma chamada consagração da adoção dessa teoria da imprevisão. Mas aí vem o STJ e diz, olha, exige a demonstração da alteração das bases econômicas iniciais do contrato, de modo a não se prestar ao mero propósito de redução do valor locativo, livremente ajustado ao tempo da celebração, solapando os alicerces do pactuado, pois significaria ingerência indevida da autonomia das partes que, ao considerarem as circunstâncias vigentes da época da realização do negócio jurídico, as quais permanecem inalteradas, elegeram o valor do aluguel, fator de atualização, enfim, tudo aquilo que economicamente diz respeito ao próprio contrato. Beleza? Essa teoria da imprevisão, cara, não tem como. Mas eu peguei um contrato de locação que diz o seguinte, primeiro ano de atualização do contrato. O índice para atualizar aquele contrato de locação era INPC. Primeiro ano, vou atualizar o contrato pelo INPC. Segundo ano, terceiro ano, todo ano seria utilizado o INPC. Tá, tranquilo? Primeiro ano do contrato. O locador olhou o INPC, aí ele olhou o IGPM, estava maior. Ele atualizou pelo IGPM, estava maior para ele. O locatário olhou e falou assim, não, beleza. Ele atualizou por outro índice, aceito. Primeiro ano, contrato previa INPC, ele atualizou pelo IGPM. Primeiro ano, segundo ano também, terceiro ano também, quarto ano também, quinto ano. O locador olhou e falou, vixe, o INPC agora está melhor para mim. Agora o IGPM está lá embaixo. Mas o INPC está melhor. Vou atualizar pelo INPC. E atualizou pelo índice que estava maior. Pode fazer isso? Olha que loucura.
Aí qual foi a alegação do locador? Ele falou, não, eu estou respeitando o que está escrito no contrato. Falou para o juiz, olha, aqui, ó, ele aceitou o INPC. O que o juiz falou assim, filho, ó, boa fé objetiva. Cadê a boa fé? Você estava de boa fé? Claro que não. Quando você mudou a realidade do contrato, a partir do momento que você usou, por exemplo, outro índice de atualização, o devedor aceitou, trouxe o quê? Uma modificação da realidade do contrato. E isso permite uma revisão. O locatário pode falar, olha, juiz, obriga agora que sempre seja feito a atualização pelo IGPM, que é o outro índice, e não aquele pactuado. Isso é modificação da realidade contratual, que as próprias partes podem estabelecer. Pode fazer? Pode fazer o aditivo, faz o aditivo contratual, muda. Mas isso as partes quiserem fazer por expresso. Mas nesse caso, tacitamente, elas modificaram a realidade ali daquela relação contratual. Tá? Últimos temas aí para a gente finalizar. Promessa de compra e venda constitui título apto a ensejar a aquisição da propriedade por uso capião. Outro tema polêmico, uso capião. Discussão que tinha, olha, promessa de compra e venda. Primeira coisa que a gente precisa entender, promessa de compra e venda não é compra e venda. Promessa de compra e venda é um contrato preliminar, onde as partes se comprometem a, no futuro, estabelecerem um contrato definitivo de compra e venda. O que surgiu aí? Várias pessoas buscando uso capião, que é a modalidade de aquisição de propriedade, uso capião, alegando o seguinte, olha, eu tenho um contrato, uma promessa de compra e venda aqui, feita há 5 anos atrás, estou morando no imóvel há 5 anos, o imóvel está dentro daquele hall de imóveis até 250 metros quadrados em área urbana, então a uso capião cai para 5 anos, enfim. 5 anos que eu estou aqui, morando no imóvel, numa promessa de compra e venda, quero uso capião. O promitente vendedor, né, que é o cara que vendeu, fala, não, eu não fiz o contrato definitivo com você, eu ainda continuo como proprietário. O promitente vendedor fala, não. Isso aqui é só um contrato preliminar, uma promessa de compra e venda. A gente não fez a compra e venda, o que transfere a propriedade não é a compra e venda com o registro e a transferência lá, o registro na matrícula do imóvel? Sim, o promitente vendedor vem falar, não, eu sou proprietário, não admite compra e venda. E aí, dentre vários pontos, um deles fixado é que o contrato de promessa de compra e venda constitui justo título apto a ensejar a aquisição da propriedade por uso capião, sim. Então é prova, é título para mostrar para o juiz, olha, juiz, eu fiz uma promessa de compra e venda, o cara teve a intenção de me transferir o bem, eu tinha a intenção de adquirir, 5 anos ele ainda não me transferiu, isso gera o justo título para uso capião. A promessa. Nós temos outro contrato chamado daquele compromisso irretratável de compra e venda. Nós temos 2 contratos preliminares da compra e venda. A promessa de compra e venda. Vende para mim teu imóvel. Fala, puta, cara, só vou vender ano que vem. Vamos fazer uma promessa de compra e venda? Que no ano que vem, quando você for vender, você vende para mim? Promessa de compra e venda? A gente faz a promessa de compra e venda. Chegou ano que vem, o que eu posso fazer dele? Exigir a realização do contrato definitivo. Se ele falar, olha, não quero, beleza. Contrato preliminar, não quer fazer o definitivo, isso se resolve em perdas e danos. Paga os prejuízos que eu tive, enfim. Agora, se o compromisso for irretratável de compra e venda, o código vem e fala, isso é pior, cara. Promessa de compra e venda é contrato preliminar. O compromisso irretratável de compra e venda é direito real. Gera para o promitente comprador o direito real de adquirir a coisa. Veja, mais forte que um direito pessoal, o contrato. Isso é direito real. Artigo 1225. O direito do promitente comprador ao imóvel. Cola. Como hipoteca do banco. Faz a hipoteca da tua casa e não paga. O que o banco faz? Onde tiver, irmão. Onde tiver eu vou buscar. Ah, mas eu vendi o imóvel hipotecado. Tá lá pro Glazenap, pro Ricardo. O banco vai falar, tá com ele? Tá. O banco vai lá e fala, vem cá. Fala, não, mas a hipoteca não é minha. O banco fala, ó, tô nem aí, irmão.
Direito real cola no bem. É o que acontece com o compromisso retratável de compra e venda. Então, veja que a uso capião é o contrato de promessa de compra e venda gera o justo título para uso capião. E o compromisso irretratável de compra e venda te dá o direito real sobre a coisa. O direito real é mais forte. Você não vai pedir uso capião. Vai pedir o quê? A propriedade. Fala, juiz, eu quero a coisa. Eu quero a coisa. Me traz aqui. Cola no bem. Olha, professor. Desculpa. O contrato de compra e venda intratável e irrevogável das partes, se reconhecer firma das partes, com testemunha e tudo mais, há necessidade de registrar ou não? Não. Não. Se tiver o contrato, é porque como o compromisso irretratável de compra e venda é um direito real, para produzir efeitos reais, eu preciso registrá-lo para dar efeito erga omnes perante terceiros. Mas se eu tiver um contrato, um compromisso de compra e venda, e ele for irretratável, tiver lá a cláusula de irretratabilidade, só que ele não foi registrado, eu ainda tenho ali nele uma força da irretratabilidade. Só que ele só perde essa possibilidade de eficácia perante terceiros. Por exemplo, eu não posso alegar aí que terceiro está de má fé. O terceiro é terceiro de boa fé. Por exemplo, tem que ressarcir benfeitorias, tudo aquilo que o código prevê para o terceiro de boa fé. Diferente se você registra ele. Você registrar e o terceiro compra, sabendo que ele tem um direito real, uma hipoteca, por exemplo, ele está de má fé. Então eu não preciso, por exemplo, o banco ou eu, ao exercer o direito real, eu não preciso ressarci-lo, porque ele está de má fé. Não gera retenção por benfeitorias, não gera a indenização pelas benfeitorias. Digamos que ele reformou a casa, trocou o telhado, trocou o encanamento. Se ele está de boa fé, eu tenho que ressarcir tudo isso. Agora, se está registrado, isso traz essa publicidade perante terceiros, chamado de erga omnes perante todos, isso presume a má fé. Eu não preciso ressarci-lo. Vai ter que ressarcir o que eu gastei com o telhado? Não. Obrigado. Só isso, tá? Na mesma situação. Vamos lá. Na mesma situação, com a irretratabilidade, né? Se o vendedor se negar a fazer efetivamente a venda no futuro. O próprio vendedor. Do compromisso irretratável, Do compromisso irretratável. eu entro com uma adjudicação. Adjudicação compulsória. O juiz vai falar assim, vai vender sim. Porque tem essa cláusula de irretratabilidade. É como a hipoteca. Se eu falar assim, não quero te entregar, arrependi de ter feito a hipoteca. É direito real a hipoteca? É. O banco tem o direito de pegar aquele bem, para quitar a dívida. No compromisso irretratável de compra e venda é a mesma coisa. Você vai me entregar o bem. Não quero mais, juiz. Adjudicação compulsória. O juiz dá uma ordem, eu transfiro a propriedade para mim. Por isso que tem uma diferença entre a promessa de compra e venda, que o código deixa isso muito bem claro, do compromisso irretratável de compra e venda. A cláusula de irretratabilidade no compromisso transforma aquele contrato preliminar em direito real, que é o chamado do direito do promitente comprador até a propriedade do imóvel, a transferir aquele imóvel. Tá? Por isso que é mais forte do que a promessa de compra e venda. A promessa de compra e venda pura e simples, ela é retratável. Cláusula de arrependimento. No caso de uma cessão de direito, Cessão de direitos. de uma promessa de compra do imóvel, é lícito que se cobre o ITBI, tanto na cessão do direito, quanto na definitiva, né? Tema polêmico, hein? De quem eu cobro ITBI? Imposto de transmissão de bens. Se eu faço uma cessão de direito. Do efetivo comprador. Se eu faço uma cessão de direitos de uma promessa de compra e venda, vamos entender a nomenclatura. Promitente vendedor, promitente comprador e o cessionário. Que agora ele tem o direito, foi cedido para ele os direitos de uma promessa de compra e venda. O promitente comprador adquiriu o bem? Teve o chamado fato gerador do ITBI? Ainda não. Se eu tenho promitente vendedor, promitente comprador, e ele cedeu os direitos futuros de aquisição do bem para o cessionário daquele direito, para uma cessão de direitos,
O ITBI só vai ser efetivamente cobrado quando houver a transmissão. A transmissão se dá quando? Quando o cessionário exercer o direito dele daquela promessa de compra e venda. Então está havendo uma bitributação no caso. Está havendo uma bitributação. Eles cobram, pelo que eu já vi, 2 vezes. Numa suposta transmissão ao promitente comprador e depois ao cessionário. Mas, na verdade, não houve uma transmissão entre vendedor e comprador. Essa promessa é futura. A não ser que o promitente comprador exerça. Se ele exercer os direitos dele como promitente comprador, faça o contrato de compra e venda definitivo. Fez o contrato de compra e venda. Ainda não registrou nada, mas fez. E depois ele transmitiu, aí houve duas transmissões. 2 transmissões. Mas são temas polêmicos aí tributários, viu? Tributários. Onde que eles vão efetivamente tributar. Mais perguntas? Se já quiserem, já vamos abrir para perguntas, então. O colega aqui tinha uma pergunta, logo no início. Depois eu passo para você. A respeito de contratos de locação, eu já vi contratos que você falou que os locatários são todos iguais, né? Uhum. Aí tinha contratos que eram tava o locador, locatário e o responsável. Responsável, então, já não existe mais, é só locatários e todos têm o mesmo peso? Depende de que tipo de responsável que era. Responsável pela locação. Por exemplo, o marido e a mulher alugaram a casa. Colocava o marido como locatário e a esposa como responsável. Isso não... Pode, eu posso colocar. O contrato, como eu disse para você, que o próprio STJ já pacificou. As partes podem mudar isso. Eu posso colocar, por exemplo, o marido como responsável pela locação e a esposa por administrar os valores de aluguéis. Paga para a esposa, não para o marido. A esposa pode cobrar, que é a quebra daquela solidariedade. A regra é eles estarem em pé de igualdade. Para possibilitar o quê? Qualquer um dos dois cobrar, ou que qualquer um dos dois receba o pagamento, que todos os locatários estejam ali solidários sobre o mesmo débito, para que eu possa lá, o A não pagou, eu cobre de todos. Só que eu posso quebrar isso, eu posso colocar, olha, o responsável pelo pagamento do aluguel é o A. O B e o C e o D só são responsáveis pela administração ali da coisa, pela manutenção do bem comum, por tudo. Mas quem vai pagar é o A. Não pagou, ele quebra a responsabilidade dele do contrato. Posso cobrar dos outros? Se o contrato previu isso, não, eu vou nele. Tá, então o contrato admite sim. Ele tinha uma perguntinha aqui, bem no começo. Professor, obrigado. Que isso, querido? Vamos lá. Voltando a respeito do Código de Defesa. Tá. Prevalece nessas situações de plataformas de locação online? Questãozinha polêmica e terrível, né? Era a pergunta que eu ia fazer. Eu empresto, então, metade. Fizemos junto. Pronto. Respondo aos colegas. Claro. Pode complementar. Porque a decisão do STJ sobre a inaplicabilidade do CDC no contrato de locação, ela remete ao CDC na compra e venda da hipossuficiência, quando eu, no prazo de 7 dias, posso desistir do contrato, ok? Muito bem. Neste caso específico, por quê? Porque eu estou fora do estabelecimento do vendedor. No caso do quinto andar, eu faço a locação fora do estabelecimento do vendedor. É a mesma relação? Então, relações que nós temos aí desses novos contratos de internet, né? Nós estamos passando, inclusive, o STF está se deparando com essa discussão, teve audiência pública semana passada, sobre quais os limites de responsabilidade de provedores. Provedores aí de aplicação, provedores de serviço, provedores de dados, provedores de pesquisa, limites de responsabilização. O que nós temos hoje em dia? Contratos particulares, foi o que a STJ falou. Contratos privados, ainda que eu tenha um intermediário, mas contrato feito entre particulares, eu não aplico CDC. Eu vou aplicar relações civis. Mas a partir do momento que eu faço um aluguel, um contrato de locação, não diretamente com o proprietário, sei lá, quinto andar, né, que está na moda agora, essas locações, Airbnb,
que são contratos aí temporários, né, ou de locações por períodos próprios, eu posso responsabilizá-los ou não? 1, responsabilidade. 2, aplica o CDC ou não? Meu entender, os tribunais vão ser chamados de novo a se manifestar sobre isso. Uma coisa é você chegar para o seu vizinho e falar, aluga para mim. O cara faz o contrato de locação, ou um corretor faz o contrato de locação, né, uma empresa faz o contrato de locação para vocês assinam essa relação privada. Por mais que eu tenha um intermediário. Aqui não, aqui eu estou fazendo um contrato direto de locação com o 5º andar Airbnb, que ele se responsabiliza aí por todos os pagamentos, por tudo. Eu mudei uma realidade. Os tribunais estão sendo chamados a se manifestar sobre isso. Meu posicionamento, creio que seja hoje dos tribunais, não sei se é o que vai prevalecer. Se eu quiser discutir minha relação locatário com locador, tá claro isso? Esquece quinto andar. Eu quero discutir o meu contrato de locação com o locador lá, onde eu estou na casa. Isso é contrato privado, não aplica CDC. Locação particular, estou lá na casa, o locador quer discutir cláusula do contrato, ou eu quero discutir, relação privada, tá claro isso? Aqui eu estou falando. Esquece o quinto andar. Aqui. Isso é relação particular, privada, não aplica o CDC. Ah, mas eu quero discutir agora a relação com o 5º andar. Ele é réu, eu, autor, locatário. Quero discutir aqui, ó. Aplica CDC? Aplica. Isso é relação de consumo? É. Estou usando uma plataforma para prestação de serviço. Eu, como destinatário final, não estou discutindo... Quero deixar claro, não estou discutindo contrato de locação. Locador locatário. Isso é particular, é privado. Lei de locação. Eu quero discutir minha relação com a empresa. A partir do momento que houve uma intermediação, Exato. Exato, virou. Aí eu posso responsabilizar o 5º andar, no caso aí, nessa hipótese. Eventualmente, não sei por qual questão poderia surgir. Genérica, mas se eu demandar contra a própria empresa, a plataforma, aí eu sou consumidor dela, não do contrato de locação. Doutor, só um minutinho. Nós temos algumas perguntas dos nossos internautas. Nós vamos fazer vamos alternar um pouquinho, tá? Quer que eu leia? Olha, do Joilson Nunes, de Feira de Santana, na Bahia, via Facebook. Contrato assinado sem vistoria, qual o perigo? E em caso de desistência de uma das partes, o corretor tem que devolver honorários? 2 questões importantes. A questão de honorários, né? Questão também que o tribunal já se deparou, se devolve, se não devolve. O pagamento de chamados honorários a profissionais liberais não é propriamente dito uma obrigação de resultado. Não precisa, por exemplo, o cara pagou e desistiu. O corretor não devolve. Porque esse é honorário, ele fez a intermediação. Se aquela intermediação deu resultado, entenda, houve a efetivação, houve efetivo pagamento, ele, corretor, não precisa devolver. Porque aquilo é honorário, é contraprestação, tem verba alimentar, o cara não precisa devolver. Se houve a desistência. Mas se não houve efetivamente a contratação, se não houve o pagamento, aí não há necessidade de... Em caso da vistoria? Da vistoria. O perigo que se dá na ausência de vistoria na entrada. Como é que eu vou provar a real situação de um imóvel se não tiver vistoria? Se eventualmente houve aí uma depreciação patrimonial, se houve aí um caso de deterioração do bem, eu preciso ter uma comprovação. O laudo de vistoria não é imprescindível, mas se você quiser exigir ao final uma efetiva comprovação de danos, de prejuízos patrimoniais, eu só vou conseguir comprovar se eu tiver um laudo de vistoria. Caso contrário, corre-se o risco do locador não conseguir se reembolsar de eventuais gastos que ele tiver. Uma dúvida que surgiu. Pois não. Eu já tive acesso aos contratos dessa plataforma. Tá. E eles são totalmente blindados, ou seja, não há campo de negociação, não existe
a negociação entre locador e locatário. Não há possibilidade de se mudar cláusula nenhuma. A cláusula ela já é pétrea, está lá e aceita ou pula fora. O próprio proprietário é obrigado a ter a empresa como administradora, caso contrário, não se efetua a locação, elas não são distintas, é administração e locação, não existe a possibilidade de só haver locação. Então, não existe na relação dessa empresa o livre, a troca de, põe essa cláusula eu não concordo, não existe negociação. Ou aceita-se, porque eu preciso morar ali, então eu vou aceitar de qualquer forma, ou então, se eu preciso mudar qualquer cláusula, por menor que seja, nem o proprietário, nem o locatário tem qualquer condição de negociar a cláusula. E aí, como é que ficamos? Cara, são os novos problemas da internet. Vou te dar um exemplo. Mutatis mutandis, você entra no iFood e pede um lanche. Numa chapa, sei lá. Entra no iFood e pede um lanche. Você está contratando o iFood? Teoricamente, não. Você está contratando o Quinto Andar, o Airbnb. Entenda, eu estou usando o raciocínio que eles, plataformas, estão dando. Você está me usando como intermediação. Eu estou facilitando o seu acesso, a sua procura, a alguém que tem um produto que te ofereça aí dentro das suas necessidades. Quero comprar um lanche no Madeiro, sei lá. Eu olho e vejo o preço. Eu compro. Na verdade, eu estou contratando o iFood, que está intermediando a entrega de um lanche pelo Madeiro. Não entregou. Eu não negociei cláusula, eu não fiz nada. Preço, comprei. Eles fizeram intermediação. Não entregaram. Eu vou reclamar de quem? Responsabilidade solidária. Como regra, eu ligo no Madeiro e falo, cadê meu lanche? O cara do iFood já saiu. Mas ele não entregou. Te mando outro. Geralmente a empresa se responsabiliza. Nesses contratos de locação, o que vai surgir, e isso, entenda, o que virá daqui para frente, nesses novos contratos de internet, exemplo, Uber, tem relação trabalhista? Motorista com empresa? O entregador do iFood tem relação trabalhista, do Rappi? Tem relação de emprego com o Rappi, com o iFood? São novos problemas, cara, que a gente vai se deparar. Grosseiramente falando, cara, aqui é um contrato de locação. Você apresentou o seu imóvel, você deu o seu preço. Eu quero um imóvel, eu aceitei o seu preço, por mais que nós não tenhamos discutidos. Mas você deu o seu preço. Porque eu poderia ter pego dentro do próprio quinto andar um outro apartamento. Mas eu gostei do seu. Achei o valor razoável. Fui lá e contratei. Isso é um contrato de locação. Isso, entre nós, isso continua sendo particular. Mas não num contrato chamado de paritário, mas num contrato de adesão, no qual os dois não fizeram as cláusulas desse contrato. Foi imposto por uma terceira pessoa. Então é um contrato de adesão, imposto por outra pessoa. Posso discutir essas cláusulas? Posso. Mas onde que eu vou discutir? Locador, locatário? A quem impôs o contrato. O problema é analisar muito bem esse contrato. Eu nunca me deparei com um contrato desse ainda no tribunal, mas é analisar quem consta como locador, quem consta como locatário. Porque se o quinto andar não fizer parte daquela relação, do contrato de locação, ele está fora, não posso discutir com ele, eu discuto com você. Eu discuto aqui uma prestação de serviço. Vou dar um outro exemplo, que eu me deparei com um processo de um cara que, em várias páginas da internet, sua imagem estava sendo denegrida. Um cara famoso, conhecido. Sabe aqueles comentários, tipo Globo.com, que tem aqueles comentários embaixo de pessoas? Em vários sites tinha um cara que ia lá e entrava e malhava um cara. Mas assim, humilhava um cara. Não tinha nada a ver com a matéria, mas em várias páginas. O cara entrou, juro, o cara entrou contra o Google e contra o Yahoo para tirar da pesquisa o nome do cara. Tem responsabilidade? O Marco Civil da Internet diz, nesse caso, não tem responsabilidade. Quem tem responsabilidade é, primeiro, o terceiro que fez a informação, o cara que estava denegrindo a imagem, aquela página que está hospedando os comentários, que ele pode retirar, mas o provedor de pesquisa, vou responsabilizá-lo? Não. Os que
o que os tribunais estão fazendo é dar uma medida judicial para pedir para omitir da pesquisa. Fala, olha, quando digitarem fulano e ciclano, porque foi comprovado, teve inquérito policial comprovado que aquela informação era mentirosa, tira. Caso contrário, eu não posso impedir, cara. Eu não posso, desculpa, eu não posso. Isso é censura, isso é violação de direito de informação. Quero dar exemplo lá. Desculpa, vou dar 2 exemplos para não falarem que eu sou político, né, sei lá, de partido. Se eu colocar lá Lula ladrão, eu estou falando porque hoje eu li que o PT está pedindo para excluir das pesquisas Lula com ladrão. O PT pediu para excluir. Pode? Não, cara. Mesma coisa, vou dar outro exemplo. Bolsonaro e milícia. Bolsonaro e milícia. Eu posso excluir isso do Google? Não, cara, de informação. E se eu estou lá e falo, pô, quero ver a ligação que o Bolsonaro tem com as milícias? Bolsonaro e milícia. É um direito meu saber dessas informações. Eu quero ver o Lula, aquele ladrão bandido. Lula, ladrão bandido. É um direito meu pesquisar. Agora, se for mentira, como era esse caso, era para denegrir a imagem do cara, direito a esquecimento. Hã? Doutor, temos mais uma aqui da Ingrid. Que as duas não são mentirosas. Ingrid Luciano, via Facebook. Inquilino está em atraso há 15 dias. Depois de quanto tempo posso acionar o fiador? Olha, na verdade, nós temos aí 2 tipos de inadimplemento contratual, né? Nós temos um inadimplemento chamado relativo, que é a mora, que é o atraso no cumprimento da obrigação. O mero atraso no cumprimento da obrigação não é motivo para rescisão ou para o inadimplemento do contrato. Então, o atraso não permite acionar o fiador. O cara está o cara está em atraso, eu vou cumprir a obrigação. Posso acionar o fiador? Ainda não. Porque se ele tiver o chamado benefício de ordem, eu só vou acioná-lo lá na última hipótese. Lá quando eu esgotei todas as buscas de patrimônio do devedor principal. Mas aí está 30 dias sem pagar, eu quero rescindir o contrato, despejo por falta de pagamento, quero exigir lá as quantias vencidas, tudo isso eu vou do locatário. Aciona o fiador? Ainda não, porque ele tem esse benefício de ordem. Eu só vou acioná-lo quando... Eu ia fazer uma brincadeira, mas... Vocês assistiram os Vingadores? Os Avengers, você não assistiu? Pô, você tem 2 filhos lindos e não assistiu o Vingador? Não. Leva o Guilherme para assistir. Eles assistiram, né? É a Capitã Marvel. Sabe aquela que aparece na última cena, mata o Thanos e salva... É o fiador. Tentou todo mundo, cara. Tentou todo mundo. Eu sou nerd mesmo. Tentou todo mundo. Buscou saldar dívida, buscou patrimônio, não achou? Não. Qual que é a última saída do cara? A Capitã Marvel. Mentira, o fiador. Aí eu vou. Se o cara não tiver o benefício de ordem, não tiver, eu aciono junto. Eu não posso cobrar o fiador ainda enquanto tiver um mero atraso. Se tiver um inadimplemento, descumprimento mesmo, absoluto da obrigação, eu aciono os 2 juntos. Eu falo, devedor principal, pague. Mas fiador também. Fiador, vem junto. Solidariedade entre os 2. Tem benefício de ordem? Subsidiariedade. Não tem? Solidariedade. Busco dos 2. É uma cláusula do contrato. A lei já dá. A lei já dá. Está na lei o benefício de ordem. Mas o contrato, se for para renunciar, tem que ser expresso. Renunciando aos benefícios do... Bom dia, professor. Bom dia, querido. É uma questão que eu acho que pode ser elementar, mas eu queria ter uma clareza a respeito. Tá. Quando você faz o contrato de locação e o corretor vai administrar, vai fazer os recebimentos e repassar, Tá. o melhor caminho é isso constar do próprio contrato ou é manter o contrato externo só de administração? Contratualmente falando de contrato, 2 contratos, não está ligado ao contrato de locação. Porque, efetivamente, se a gente for buscar na origem, o contrato de locação é locador-locatário. É locador-locatário. Eles
Eles se vinculam à locação, não o terceiro. O terceiro tem um contrato à parte ali de prestação de serviço. Quando a gente fala, por isso que quando a gente fala tem que ficar específico, que o contrato de locação não aplica o CDC, é nessa relação locatário-locador. Não numa prestação de serviço, não no intermediário, tá claro? A locação a gente não aplica. Nesse contrato que as empresas fazem de corretagem, que as empresas fazem lá para intermediar, é outra coisa. Aí eles podem fazer o contrato que vai administrar a locação, que vai administrar o patrimônio. Aqui eu tenho uma segunda relação. Tá? Estou falando essa. Tá? Quando a gente fala do intermediário estar no contrato de locação, eu vou trazer uma ilegitimidade. Eu estou colocando lá como proprietário, como locatário, pessoa que não é. Pessoa que não é. O que eu quis dizer do quinto andar é o seguinte, eu estou contratando do quinto andar. É claro que ele não é locador porque o imóvel não é dele. E não é uma sublocação porque ele não é locatário. Então é o que aqui? Por isso que a gente precisa, primeiro, pegar esses contratos de internet, esses novos contratos, e idealizar. 1, contrato de prestação de serviço. 2, contrato de locação. Ah, mas eu não discuto cláusula, eu não faço nada, o contrato está pronto. Eu nem leio, né? Eu clico no quadradinho, né? Não é o quadradinho? Eu estou com tanta pressa, né? Aceito os termos do contrato. Tá, vamos para a próxima página. Você já leu lá na Amazon o que você está aderindo? Eu nunca li, cara. Contrato de no mínimo 20 poucas páginas. Sobre essa mesma questão aí de contratos do quinto andar, né? Existe o contrato de locação, que é entre as partes que ela intermedia, que ela tem o contrato dela, e depois existe também um contrato entre ela e o locador sobre a prestação de serviço. E, no momento de se fazer o negócio, não é uma venda casada, ela é obrigar que tem que se fazer as duas coisas? Não caracteriza venda casada porque você está efetivamente procurando essa prestação de serviço. Venda casada seria o seguinte, eu, quinto andar, faço a intermediação contigo, olha, eu, quinto andar, compre comigo, mas obrigatoriamente você vai ter que pegar o seguro. Isso é venda casada. Você faz o contrato de locação comigo, eu te trago o locador, você como locatário, mas obrigatoriamente vai ter que contratar o seguro fiança comigo. Ou vai ter que contratar o laudo comigo. Ou a troca. Isso é venda casada. Você fazer. Isso é venda casada. Isso é venda casada. Venda casada. Venda casada. Venda casada. Fala outra. Venda casada. Chuta mais. É venda casada. Você não pode condicionar nada à sua prestação de serviço. Eu posso te oferecer. Faz comigo o contrato de locação. Beleza. Te ofereço um serviço aqui de seguro. Quer fazer? Não, quero fazer com o meu banco que ele me oferece um seguro melhor. Ótimo, você é livre. Então, doutor, dentro dessa... Atrelou, venda casada, acabou, você pode pedir a revisão ou rescisão desse contrato. Mas a audiência pública do STF está promovendo, o que vai resultar? Análise da responsabilidade dos provedores. O STF vai se posicionar a respeito da responsabilidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Qual o limite da responsabilização de provedores de operação, provedores de serviço e provedores de dados? Professor, eu quero sair um pouquinho do assunto de locação e falar de compra e venda. Vamos lá. Eu tenho uma incorporadora, Sim. Eu posso vender um imóvel, prédio, os apartamentos daquele prédio sem o habite-se? Você pode vender. Pode fazer contrato, promessa de compra e venda sem ter o habite-se. O habite-se é meramente um ato administrativo do poder público que te autoriza a transferir o imóvel. Enquanto você já tiver a incorporação registrada, você já tem a incorporação feita, você já pode fazer as promessas de compra e venda sobre aquele imóvel. Não a compra e venda, promessa de compra e venda. Você faz as promessas de compra e venda, que são esses contratos preliminares das unidades autônomas. Saiu o habite-se, que é a autorização do poder público, que o poder público te dá para efetivamente transferir o imóvel,
Aí você faz os contratos definitivos, correndo aquele prazo de tolerância para entrega do bem. Você sabe aquele prazo de tolerância, 180 dias, tal, para entrega das chaves do imóvel. E aí você tem. E aí na verdade, você tem uma autorização do poder público, né? E aí eu, como cliente, fui lá e assinei esse documento provisório até sair o habite. Mas eu me arrependi. Uhum. O incorporador tem obrigação de devolver o dinheiro ou não? Tem. Aí mesmo que o habite saiu? Aí é direito de arrependimento. Se a promessa de cumprimento, você pode. Só que ele pode reter valores. E qual é o valor que é? Tem um valor específico obrigatório para devolver ou não? É o distrato, exatamente, a lei do distrato. A discussão pesada, 25% é a média de retenção, 20%, 25%. Tem contrato que dá 50%, tem contrato que retém 75% do valor, 80% até 90% do valor. Então, assim, é uma discussão muito grande. O que tem pacificado é que a média é de 20%, 25% que ele pode reter do valor. Tá? As despesas. Oi, querido, vamos lá. A gente tem mais uma aqui, olha. Vamos lá. O Joilson Nunes. O contrato de gaveta tem amparo legal? Quais cuidados devemos tomar? O famoso contrato de gaveta. Esse contrato, o tribunal adora, né? É o contrato... a gente chama de contrato surpresa, né? Você tem uma relação A e B, de repente chega um C e fala, tem um contrato de gaveta. Não tem regulamentação legal. Entenda, regulamentação. Tem proteção legal? Tem. Tem proteção legal, sim. O chamado contrato de gaveta é aqueles contratos que as partes fazem sem dar publicidade, né? Eu compro da incorporadora, eu, Vanderlei, vou lá na incorporadora, compro o imóvel e eu transfiro para o Ricardo. Me transfiro. Ricardo, quer fazer um contrato comigo? Acabei de adquirir um imóvel, né, fiz uma promessa de compra e venda, faz comigo aqui um contrato de compra e venda desse imóvel. Eu tenho um contrato aqui de compra e venda daquele imóvel, só que eu também tenho um contrato, que eu sou o devedor principal. E eu falo, beleza. Eu falo, então tranquilo, só que agora você paga, que eu não pago. É teu imóvel, você se vira. A incorporadora sabe disso? Isso é contrato de gaveta. Não. Ela vai cobrar de quem? De quem tem o contrato, filho. Aí quando ela entra com uma ação contra mim, eu falo, o contrato surpresa. Surpresa, tá aqui, ó. Para os órgãos públicos isso não tem valor. Quem vai pagar o ITBI? Eu? Quem vai pagar IPTU? Eu. O contrato de gaveta, ele é protegido? É. Porque se a incorporadora entra contra mim e eu apresento o contrato surpresa, pá, sim. Aí eu falo, olha, na verdade eu vendi para ele, quem está pagando é ele, eu provo que ele está pagando, eu trago essa proteção legal, quem vai responder é ele. Mas lembra, sempre nos limites absolutos da boa-fé objetiva. Se eu fiz isso no intuito de fraudar o fisco, fraudar IPTU, para não pagar, enfim, ITBI, se foi com fraude, irmão, acabou. A lei não tutela fraude, a lei tutela boa-fé. Se eu fiz isso na boa-fé, tranquilo, é totalmente pacífico de proteção. Nós agradecemos a presença de todos e, principalmente, agradecemos a disponibilidade, né, do professor, mestre, Dr. Vanderlei Garcia Júnior. Tá bom? Muito obrigado.